Bom dia, queridos, tudo bem? Estamos hoje dando início, então, à nossa EBD. Eu quero saudar a cada um de vocês com a paz do Senhor Jesus e que a bênção do Senhor esteja sobre cada casa, sobre cada família, sobre a sua vida, né? Que hoje seja um dia onde você possa estar se consagrando ao Senhor. Logo mais à noite nós estaremos participando da ceia do Senhor e eu sei que a ceia é um momento especial e a ceia ela vai trazer a transformação naquilo que você necessita que seja transformado na sua vida, né? E hoje, queridos, para nós começarmos, né, o título da nossa lição é o Concílio de Jerusalém. E ao estudar essa palavra, nessa lição, em alguns momentos, né, a gente fica assim, se perguntando, mas como que os apóstolos precisaram fazer um concílio? Por que eles precisaram fazer essa reunião, né, para entrar no acordo? Porque naquela época não era diferente de hoje, né? Naquela época já existiam questões que deixavam a igreja e os apóstolos e os membros da igreja, em muitos momentos, se perguntando se eles estavam realmente seguindo a coisa certa, indo pelo caminho certo, né? E existiam algumas questões religiosas, né, que faziam com que as pessoas fossem cobradas pelos seus líderes, por aqueles que comandavam a igreja, né? Elas eram cobradas se elas estavam vivendo realmente uma vida de santidade ou não. Principalmente neste caso aqui, nós iremos estudar um pouquinho, né, sobre a circuncisão, né? Os homens eles eram circuncidados ao 7º dia, né? Logo após o nascimento eles eram circuncidados, né? E isso causou uma controvérsia e um alvoroço muito grande na igreja daquela época. Assim como muitos assuntos causam grandes controvérsias na igreja de hoje, principalmente aqui na igreja no Brasil. Então nós podemos ver que os apóstolos de Jesus, né, eles foram de certa forma confrontados ali um com o outro, né, a seguirem um caminho só, para que a igreja de Jesus ela não tivesse vários segmentos ou vários tipos de pensamentos, de linhas a serem seguidas, né? Eles queriam que a igreja, assim como nós hoje, os líderes da igreja hoje, elas procuram viver um caminho só, um caminho em que todos possam trilhar, né? Sem muitas cobranças, né? Aí a cobrança que eu falo não significa que você possa pecar ou que o pecado você pode cometer ele diariamente e constantemente, não, de forma alguma, né? Nós cristãos temos que evitar o pecado em todo o tempo das nossas vidas. Isso não muda nunca, queridos. Isso não muda nunca. Agora, o que muda é o tipo de fardo que é colocado em nossas vidas, né? Em mim ou em você. Porque muitas vezes as pessoas acham que alguns pastores e alguns líderes de igreja, né, eles falam e eles usam essa palavra, essa frase, né, de uma forma muito enfática, falando assim, olha, faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço, né? Isso é um erro. Nós, como os discípulos de Jesus, temos que olhar para Jesus e fazer aquilo que Jesus faria. Então, se tem alguém se espelhando em mim, né, a pessoa vai saber que eu estou fazendo exatamente aquilo que Jesus faria. E você tem feito o que Jesus faria? As pessoas podem olhar para você e falar que verdadeiramente você está cumprindo e fazendo aquilo que o próprio Jesus faria? Esse, queridos, é o nosso maior dilema hoje, no meio da igreja. E quando eu falo igreja, eu me refiro a todas as igrejas, né? Que hoje nós temos aí uma igreja para todos os gostos, vamos colocar assim, né? A igreja, de certa forma, é tida como um restaurante, que você vai, né, e você faz o seu prato do jeito que você quer. E a igreja de Jesus não é essa. A igreja de Jesus é uma igreja que tem algumas coisas, alguns procedimentos, algumas coisas que nós temos que seguir, algumas ordenanças que nós temos que seguir, né? Então nós não podemos usar a igreja como se ela fosse um restaurante. Eu vou lá e me sirvo do jeito que eu quero. Não, a palavra de Deus ela não é assim. E a palavra de Deus ela vem para confrontar a mim e a você. E se ela não nos confronta, tem alguma coisa errada. Porque a palavra de Deus ela está aqui, pronta para me transformar a cada dia.
Todas as vezes que eu vou na palavra de Deus, que eu me volto para a palavra de Deus, eu encontro alguma coisa que precisa ser mudada na minha vida. Não é aqui na palavra, é em mim. E a palavra de Deus, ela tem que nos transformar a cada dia. Ela tem que nos mudar a cada dia. A cada dia eu descubro que existem coisas em mim que precisam ser transformadas. E aqui, queridos, os apóstolos, eles foram para um concílio, para entrar em um acordo de como seria e como a igreja andaria, quais seriam as leis, as doutrinas que a igreja iria seguir, porque não podia ser de qualquer jeito, como hoje também não pode ser de qualquer jeito. A igreja, ela não pode ser conduzida por pessoas que vivem no pecado como se o pecado fosse algo normal e natural. O pecado na nossa vida, ele não é normal nem natural, e não pode ser jamais. Então nós temos que nos voltar para a palavra e nós temos que buscar do Senhor o direcionamento para as nossas vidas. Nós temos que buscar na palavra de Deus aquilo que a palavra de Deus diz para mim e para você. E aqui os apóstolos, eles se reúnem para discutir um tema. E Paulo diz assim, em Gálatas 5, de 2 a 4. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-se na lei, e da graça decaístes. Aqui Paulo está querendo dizer assim, olha, se você não quer seguir a lei lá de Moisés, significa que o sacrifício de Cristo nada valeu para você. E o sacrifício de Cristo, queridos, ele veio para abolir a lei, essa lei mosaica. Ele veio para nos dar um outro nível de fé e de vida. Ele veio para dizer, olha, você não precisa mais ficar preso a estas leis, porque o véu do santuário, ele foi rasgado, e nós temos livre acesso ao Senhor, coisa que na lei nós não tínhamos, não existia esse livre acesso. Depois da morte, do sacrifício de Jesus, nós temos livre acesso. Então, a partir de agora, nós temos que olhar para Cristo. Nós temos que olhar para Cristo e nos arrepender cada vez que nós lembrarmos de tudo aquilo que Ele fez por nós, Então, aqui na palavra de Deus diz que quando nós nos submetemos à lei, nós temos que guardar toda a lei, porque o sacrifício de Cristo não vale para quem está guardando aquela lei de Moisés, Que quando Cristo fez o sacrifício da cruz, Ele aboliu, Ele nos tirou da lei para nos dar agora um tempo de graça, porque agora nós estamos na graça do Senhor. Nós não estamos mais debaixo da lei, mas nós estamos debaixo da graça de Cristo. Então, alguns líderes da igreja naquela época queriam colocar fardos pesados sobre as pessoas, queriam que as pessoas fizessem coisas que eles próprios não faziam, mas exigiam que o povo fizesse. E é diferente hoje? Não. Hoje não é diferente. Muitos líderes das igrejas, eles querem impor as coisas para os membros da igreja, sendo que eles mesmos não cumprem. Então, hoje nós vivemos também esse dilema dentro da igreja, Mas nós temos que olhar para Cristo, nós temos que estar com os olhos em Cristo, Porque lá na palavra de Deus, lá em Romanos 10, 9 diz assim, se com a tua boca confessares a Jesus Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Isso está lá em Efésios 2, 8 e 9. Mas nós vimos, queridos, que se nós formos observar a palavra de Deus, em muitos momentos nós vamos ver que existiu essa controvérsia entre os discípulos de que tem que se circuncidar, e outros dizendo não precisa circuncidar, Então nós vamos a partir de agora aprofundar mais um pouquinho nisso, E lá eu vou ler um texto bíblico que está em Gálatas 2, de 11 a 14, diz assim: porém, quando Pedro veio para Antioquia da Síria, eu fiquei contra ele em público,
porque ele estava completamente errado. De fato, antes de chegarem ali, alguns homens, mandados por Tiago, Pedro, tomava refeição com os irmãos não judeus. Mas depois que aqueles homens chegaram, ele não queria mais tomar refeição com os não judeus, porque tinha medo dos que eram a favor de circuncidar os não judeus. E também os judeus, os outros irmãos judeus começaram a agir como hipócritas, do mesmo modo que Pedro. E até Barnabé se deixou levar pela hipocrisia deles. Quando vi que eles não estavam agindo direito, de acordo com a vontade do Evangelho, com a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro, na presença de todos: você é judeu, mas não está vivendo como judeu, e sim como não judeu. Então, como é que você quer obrigar os não judeus a viver como judeus? E isso aqui, queridos, serve para nós hoje também, né? Que muitas vezes nós nos dizemos cristãos, mas estamos vivendo como aqueles que não são cristãos. Nós estamos pecando como aquelas pessoas que pecam todos os dias e que não veem nem sombra de arrependimento, né? Então nós temos que nos posicionar como cristãos e viver como cristão. E não é viver como cristão apenas dentro da igreja, não. É dentro da sua casa, no seu trabalho, é onde você chegar. Viver como um servo do Senhor. Nós não podemos mudar. Nós temos que ser o mesmo em qualquer lugar, né? Então, existia essa controvérsia, né, por causa da circuncisão, né? Então, assim, em Atos 15, de 1 e 2, diz assim: alguns indivíduos desceram da Judeia e ensinavam aos irmãos: se vós não vos circuncidardes, segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda, e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros, dentre eles, descessem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros, né, com respeito a essa questão. Então, nós podemos ver aqui o motivo da reunião, desse concílio, né? Que alguns criam na circuncisão, outros diziam não, se você apenas confessar a Jesus como seu Senhor e Salvador, você vai ser salvo, né? Você não precisa mais seguir lá aqueles dogmas da lei, né? As leis determinadas por Moisés, mas se você confessar a Jesus, você vai ser salvo, né? E hoje eu quero dizer para você, se você confessar a Jesus, você vai ser salvo. Mais para frente nós vamos ver, né, até uma aparição, né, uma visão, né, que Pedro teve, que ele não precisaria fazer essa divisão ou essa separação, né? Então nós precisamos estar sempre em observância da palavra de Deus e crer que Jesus é o nosso sacrifício maior. É o nosso sacrifício maior e através dele nós somos salvos. Paulo e Barnabé expuseram aos irmãos em Jerusalém os resultados da missão evangelizadora, a mando do Espírito Santo sobre a tutela da igreja de Antioquia e da Síria. Os irmãos, eles se maravilharam ao saber da conversão dos gentios e de como eles também estavam sendo revestidos de poder. Mas nem todos ficaram felizes, porque ainda existia no meio deles, né, os resquícios da lei, porque alguns queriam que a lei prevalecesse acima do sacrifício de Jesus, né? E eu quero dizer para você hoje, né, que nós precisamos crer que Jesus é o nosso maior sacrifício. E que não existe lei maior do que o sacrifício dele e do que obedecer e se arrepender dos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender dos nossos pecados para que nós possamos estar em comunhão com o Senhor, estar em plena comunhão com Ele, né? Então, queridos, como a igreja de Antioquia, ela foi palco, né, do início dessa controvérsia, havia uma grande, né, uma grande missão, né, em se expor estas questões aos apóstolos e aos líderes de Jerusalém, né? E ela foi enviada, alguns foram enviados, né,
para conversarem, para terem essa reunião, para entrarem em um concílio mesmo, entrarem num acordo, né? Para a igreja andar junta e andar unida, sem precisar uns crerem de uma forma, outros crerem de outra forma, mas que todos crescem da mesma forma e que todos andassem no mesmo rumo, no mesmo sentido, na mesma direção, tendo a mesma fala, né? Como muitas vezes nós já ouvimos e algumas pessoas falando no nosso meio, que nós precisamos ter a mesma fala, né? A igreja não pode ter duas falas. E isso o pastor Jeová de Aquino, ele deixa bem claro para todos nós, membros da igreja, líderes, obreiros, que nós temos que ter o óculos da Igreja Batista Ebenezer, né? E nós temos que ter o óculos para que todos nós andemos numa direção só, para que não haja desacordo nem desarmonia dentro da igreja, né? Os nossos pastores sempre falam isso, nós temos que ter uma visão só. Nós temos que andar em unidade, porque a igreja que não anda em unidade racha, queridos. Igreja que não anda em unidade não prospera, não cresce, fica estagnada. Então nós precisamos andar em unidade para que nós possamos crescer, para que nós possamos expandir, para que as pessoas conheçam a Jesus como o único e suficiente Senhor, né? Para que as pessoas entendam que elas precisam se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus, independente de qualquer outra coisa. Nós precisamos crer e nos arrepender de todo o pecado. Então, os irmãos, tanto os apóstolos como os presbíteros, aos irmãos de entre os gentios em Antioquia, Síria e Sicília, saudações. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, sem nenhuma autorização, vos têm perturbado com palavras, transtornando a vossa alma, pareceu-nos bem, chegados a pleno acordo, eleger alguns homens e enviá-los a vós outros, com os nossos amados Paulo e Barnabé, homens que têm exposto a vida pelo nome do Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também estas coisas, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor nenhum encargo, além destas coisas essenciais, que vos abstenhais de coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue, da carne, de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas farei bem se vos guardardes. Isso está em Atos 15, 23 a 29. Então, queridos, nós podemos ver aqui que os apóstolos de Cristo, eles entraram num concílio e eles começaram a distribuir discípulos para propagarem a mesma visão em todas as igrejas. Qual era essa visão? Que Jesus Cristo é nosso suficiente Senhor e Salvador, que nós temos que nos abster de todo pecado, né? De coisas impuras, de relações sexuais impuras, de fofoca, de contenda, de confusões. Nós temos que nos abster disso, queridos. E temos que sempre olhar para Cristo como autor e consumador da nossa fé. E essa, querido, é a nossa lição de hoje. E eu espero que você entenda que Jesus fez o maior sacrifício de todos e que nós só precisamos nos arrepender dos nossos pecados, nos manter longe do pecado, dizer não ao pecado, dizer não para as coisas do mundo. Aparentemente, queridos, isso não é uma coisa fácil, não é uma coisa simples. Mas com o Senhor nós podemos dizer não para o mundo e para as coisas do mundo. Nós temos que nos separar, nos santificar e nos consagrar ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador. Amém, igreja? Que o Senhor possa te abençoar nesta manhã, que o Senhor possa estar trazendo sobre a tua vida a unção dEle, a graça dEle, a paz dEle, que a tua casa seja uma casa abençoada, em nome de Jesus, e que o Senhor venha trazendo o suprimento de tudo aquilo que você necessita, em nome de Jesus. Amém.